Meus amigos, um abraço para vocês aqui desde a Venezuela do Sul, Caracas do Sul. Vamos lá. Cada dia mais difícil comentar sobre esses assuntos. Existe toda uma gama de gente aloprada que de fato pensa que nós estamos vendo só um períodozinho, uma entre-safra, um período de vacas magras. Inclusive o preço da picanha está em R$ 85. O Cachau já prometeu picanha para todos, o programa picanha para todos que não veio. Mas quem olha com um pouco mais de cuidado o que está acontecendo no Brasil, quem está olhando o que está acontecendo no mundo também aí fora, e quem conhece um pouco de história brasileira e mundial, sabe que as coisas estão indo muito mal. E também para quem conhece um pouco do retrospecto do brasileiro, pelo menos da segunda metade do século XX para cá, também se preocupa. Porque o cenário, o terreno em que eles estão plantando a democradura, e ela já está assim, ela já saiu, ela já brotou, a democradura já está assim, um arbustozinho, né? E agora vai ter o esticão. Daqui a pouco vai ter vários galhos frondosos, os frutos dela. Quem entende um pouquinho do que está acontecendo está preocupado. O terreno é muito propício, muito fértil. Qual é o terreno onde se estão plantando a democradura? O terreno dos brasileiros, do tipo de brasileiros que temos nesse momento no Brasil e das instituições. Como é que um país sobrevive a uma investida desses democradores que eles vieram para fazer aquilo que a Bíblia dizem que eles iriam para fazer? Aqueles, por exemplo, aquele outro que estavam ali rodeando Jesus na cruz, nas outras cruzes, vocês sabem qual é a profissão, né? Sabe o que a Bíblia disse? Eles vieram para. Essa gente só veio para isso. Então eu quero perguntar, como é que um país sobrevive aos assédios de uma gente dessa? Como é que é possível sobreviver tendo uma imprensa como essa que o Brasil tem, tendo uma classe política e parlamentar como essa que o Brasil tem, tendo um empresariado como essa que o Brasil tem, tendo um judiciário, um ministério público como esse que o Brasil tem, e tendo um povo como esse que o Brasil tem? Entendam, eu sei, nós somos um povo de muitas qualidades, etc, 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 etc. Mas foi como tomar doce de criancinha. Tomaram a democracia do povo como tomar um doce de criancinha. E essas coisas, não se pode falar dessas coisas aqui nessa plataforma. Porque eles pegam um canal e faz desse tamanhozinho. Bom, tem dias e semanas que é bastante chato vir aqui comentar, porque a gente se pergunta até mesmo sobre se isso tem alguma razão de ser, se isso serve para alguma coisa, não é? Então, vejam, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu quero usar como fio condutor para esse breve raciocínio, desse momento da UTI da vida brasileira, essa postura do Verdivaldo, do jornalista Glenn, outros dizem Glenn, Greenwald, não é? O Verdivaldo, popular, o amigo íntimo da mão do Augusto Nunes. Aí surgiu nesse país o tal do celular do talha-ferro, que misteriosamente caiu na mão deste para-jornalista. Não tem paralegal, que é um tipo, dizem, um tipo de quase advogado. Esse Glenn Greenwald é um para-jornalista. Porque em que esse Glenn Greenwald fez? Ele é especialista em atuar num jornalismo assim bem paralelo. Trabalhou assim com aquele Assange. Trabalhou assim com aquele o ex-agente lá, o ex-servidor
norte-americano. Eu me esqueci agora o nome, mas vocês sabem. Trabalhou assim, esse Verdivaldo fez, talvez é uma das criaturas que mais mal fez ao Brasil. Não só ele não fez sozinho, mas é um sujeito pivô naquilo que de mais ruim fez ao Brasil nesse século XXI, que foi a tal da Vaza Jato. O sujeito que conseguiu, com um hacker, material, portanto, obtido de maneira ilegal junto a grupos de conversas dos descuidados lá da Operação Lava Jato, e a partir dali esse sujeito, esse material que ele obteve junto com o hacker, serviu para um judiciário também assim muito diferentão, anular um monte de processos com provas obtidas de maneira ilícita. Não se anula processo com provas obtidas de maneira ilícita, mas para os segurões que eles queriam retornar ao poder, aí o fizeram. Então esse Glenn Greenwald veio para o Brasil para atirar com a nossa cara. Ele já fez de um tudo lá nos Estados Unidos. Imaginem. E veio para o Brasil para atirar com a nossa cara. Aí depois surgiu agora, eu e a Folha de São Paulo. Eu associado com a Folha de São Paulo. Pressupõe uma associação lícita. Não é cremosa não, hein? Eu associado com a Folha de São Paulo. Estou com 6 gigabytes de coisas que podem complicar muito o gabinete do Dr. Alei. E nós vamos publicar 6 gigabytes. Veja, onde estão os 6 gigabytes do Glenn Greenwald, do Verdivaldo, tão conhecido do Augusto Nunes? Onde estão os 6 gigabytes do Glenn? O Glenn está aí agora há pouco. Aí agora, há 24 horas, dizendo o seguinte, tentando explicar por que é que Elon Musk teria voltado atrás e obedecido às ordens do nosso querido judiciário para o X, o X, o Twitter voltar ao Brasil. Segundo o Glenn, o Verdivaldo, o Elon Musk sofreu muitas pressões, ele tenta explicar então o motivo de Elon Musk, segundo ele, haver cedido ao Alei de Moraes. Sofreu muitas pressões, mas imagine que um homem como Elon Musk, se ele sofre pressões e a ponto de retroceder, então está tudo acabado, não é? Um homem com poder econômico desse, então está tudo acabado. Agora o Glenn não explicou o porquê que ele e a Folha recuaram. Há 2 semanas ele apareceu aí com um videozinho no seu canal, não sei o quê, dizendo que, olha, não é bem assim, eram 6 gigabytes, mas não eram assim bem 6 gigabytes, tinha muito material até pessoal no meio, não sei o quê. E não é assim, não é como não é um fast food, vocês têm que ter paciência, nós temos que, vejam, tudo está sinalizado para que houve um acordão aí entre a Folha de São Paulo e o Glenn Greenwald e o Alei. Vejam, apenas com base nesse pedacinho das conversações entre membros dos gabinetes do Alexandre de Moraes, no STF e no TSE, com os juízes auxiliares do Alexandre, com o Talhaferro. Vejam, aquilo põe uma tal suspeita sobre o atuar do ministro naquelas cortes, sobre o atuar dos auxiliares, dos juízes auxiliares do ministro. Vejam, então quer dizer que vieram à tona esses fatos, que já dão a ver que as coisas ali não eram praticadas de maneira consoante com a boa judicatura e com as leis do país. Use a sua criatividade, Talhaferro, para incriminar alguém. Olha, o ministro, quando encaquifa com uma coisa, isso e aquilo. Olha, o ministro quer que você procure isso porque ele quer abrir inquérito contra não sei quem. Gente, isso não é magistratura. Mas, simplesmente, o doutor Alei mandou colocar o Glenn, a Folha de São Paulo, todo mundo naquele inquérito das Facnels. Disse isso, abriu aquilo, mandou investigar aquilo, e ficou por isso mesmo. A OAB, os acadêmicos de direito, não estou me referindo aos estudantes, não. Estou me referindo aos doutores, aos pós-graduados, os jornalistas,
a sociedade civil organizada, o parlamento, tudo se veio colocando em suspeição a atividade de um juiz da Suprema Corte e de seus gabinetes em duas cortes, também no TSE. Simplesmente colocou a culpa no mensageiro e o ministro continua ministrando a sua justiça. E todos fingimos de conta agora que nada aconteceu e que não para dúvida nenhuma sobre a licitude das práticas desse juiz dentro dos seus gabinetes e com seus auxiliares. Quer dizer, veio à tona um narizinho, um pedacinho dos 6 gigabytes, que num país sério já teria sido suficiente, sim, para abrir impeachment e para afastar o ministro. Seria suficiente para o ministro, inclusive, pedir ele próprio, pedir exoneração. Mas não, nós já esquecemos. Aliás, nós temos um presidente tão implicado com a justiça, outrora, ele está aí, não é? Então, nossa memória não é de peixe, não. A memória do brasileiro é memória de todos os brasileiros, de todos os segmentos e também do brasileiro individualmente falando. Não é memória de peixe, não é problema de falta de ômega não. É problema, o brasileiro tem memória de cínico, síndico não, de cínico. Tudo veio à tona e tudo continuou como antes no quartel de Abrantes. Está aí. Então, cadê os 6 gigabytes, Verdivaldo? Vejam, antes do Verdivaldo e a Folha de São Paulo aparecerem com essas matericas, com essas materiazinhas oriundas dos 6 gigabytes, tão propalados. O próprio Verdivaldo chegou a falar por meio de suas redes sociais, quando o STF e o ministrão o redarguiram, né? Ele disse, olha, alto lá, eu tenho 6 gigabytes. E o brasileiro, como que tonto, adora um herói. O brasileiro adora um herói vazio. O último foi o Marçal, o penúltimo foi o Bolsonaro. Ou não, o penúltimo foi o Glyn. Olha, arrombou com o Brasil agora há pouco, mas não. Mas agora veio para nos salvar. O Brasil estava elegendo o Glenn Greenwald como seu herói favorito. O seu Verdivaldo favorito. E aí, mas antes disso, a Folha tinha feito uma matéria. Aliás, o UOL tinha feito uma matéria, que é do Grupo Folha. E o Alexandre de Moraes soltou uma nota e mandou para a Folha e para o UOL, dizendo, tome cuidado, não faça esse tipo de reportagem não. Isso aí não é verdade. A verdade, como quem diz, a verdade é o que eu digo. Vocês não podem fazer isso aí, esse jornalismo não, porque isso aí não é permitido. E já vinha uma... Então, a gente deve se perguntar, já que o Verdivaldo está tentando explicar o que ele chama de recuo do Elon Musk em relação à volta do Twitter para o Brasil, por que ele não tenta explicar? Já tentou, mas não consegue. Tente mais uma vez. Não conseguiu, Verdivaldo. Por que é que vocês recuaram? Está nítido que recuaram. Qual foi o acordo? Qual foi o trato? Por que é que o Verdivaldo e a Folha recuaram? Recuaram apenas por receio, por uma conveniência, por motivos ainda mais esdrúxulos? Por que é que recuou? Não há dúvida. Meu amigo brasileiro, Drummond dizia em seu poema, e agora José, Minas não há mais, em um dos momentos do poema. Brasileiros, 6 gigabytes não há mais. Lembrei do Drummond porque uma querida inscrita disse aqui que é lá de Itabira, da cidade natal do Drummond, em Minas Gerais. Então, Minas não há mais. Minas ainda há, enquanto o querido professor Rogério Greco continuar aí como secretário de Segurança do Zema, Minas continuará havendo. Bom secretário de Segurança. Mas veja, 6 gigabytes brasileiros não há mais. Vocês foram trollados, nós somos trollados pelo bom Verdivaldo e a boa Folha de São Paulo. Gente em que o Brasil não pode confiar, evidentemente. Estão aí para seus próprios interesses e não pelos interesses da pátria. Já mostraram isso bem, né, Verdivaldo? E também Folha de São Paulo, muito bem nos últimos anos. Muito bem.
Aliás, a Folha não é de hoje no Brasil que ela faz esses tipos. A Folha foi a junção de dois jornais lá ainda antes, na primeira metade do século XX. Existia a Folha da Manhã, que se uniu com outro jornal e deu origem à Folha de São Paulo. E essas traquinagens a Folha já faz muito tempo. Há muito tempo. No pré-Getúlio, durante Getúlio, no pós-Getúlio e agora aí, né? No durante Xandão. Então a pergunta é, por que é que o Glyn, o Verdivaldo e a Folha voltaram atrás, recuaram? Para quê? Que acordo é este? Estão usando como trunfo? Se apertarem a corda, aí sim eles soltam alguma coisa? O que obtiveram? Obtiveram alguma coisa? São perguntas que o recuo... Foi um recuo, criou-se, eles criaram sim, eles alimentaram essa expectativa na população. Gente, esse homem, esse talha-ferro, a vida desse homem também foi destruída. Não que ele seja santo. E ficou tudo por isso mesmo. Quer dizer, jogou-se para debaixo do tapete e o pau está comendo, continua comendo. Aí eu termino o vídeo com a pergunta que eu fiz no início. Como é que um país desse, que está sequestrado, tem como sobreviver, tem como ser libertado? Não vai. Porque o brasileiro individualmente, eu tenho acompanhado, me desculpem, com as exceções, mas as pessoas que às vezes deixam comentários tão infantilóides aqui, tão infantilóides, as pessoas não sabem ler a realidade do que está acontecendo a um palmo do seu umbigo. Não sabe, não precisa ser doutor de nada para ler a realidade, não. Basta ter vergonha na cara e esforçar tico e teco. Esforçar tico e teco. Então o brasileiro é um infantilóide fundamental. Outros realmente padecem de patologia de caráter. As instituições e também a iniciativa privada está achando que vai conseguir, olha. Aí eu vi um advogado outro dia, ele botou assim, olha, acabou. Essa semana, um advogado aqui famoso das redes disse, acabou. É melhor você, cada brasileiro, cuidar da sua vida pessoal e da sua vida profissional. Anta quadrada! Numa democratura não se tem como cuidar da sua vida pessoal e da sua vida profissional, como em tempos de normalidade democrática. Então, anta quadrada! Como é que você aconselha as pessoas a jogar a toalha, cuidar da sua vida pessoal e profissional no meio de uma democratura? Anta quadrada. Há outras antas quadradas, umas que estão nos Estados Unidos, uns que foram agora há pouco. E aí estão em seus canais, colocando advogados em seus canais para orientar, claro, pago, a brasileiros que querem morar nos Estados Unidos, abandonar o país. Esta é a solução. Aqueles que têm alguma condição abandonar o país, como os primeiros venezuelanos fizeram nos primeiros tempos de Chávez, e olha o que está lá. Então, antas, vendilhões, eles vendem também até a mãe, igual fazem os políticos e outros de outras instituições, vendem até a mãe. Então, como é que um país desse se livra da democratura, se liberta da democratura, se seus brasileiros são desses tipos? Desculpem, alguns vídeos nós fazemos com um pouco de humor, mas alguns a gente tem que falar com um pouco mais de seriedade. Mas não, às vezes até afasta a seriedade. As pessoas no Brasil gostam mesmo só de humor e tal, não é? Então é isso. Dizem que um avião não cai por uma única causa. São concausas, várias causas que fazem um avião cair. Um povo não se perde também por um único fator. Não é porque chegou um pessoalzinho, um malzinho numa instituição e aí diz, olha, nós vamos agora esfacelar a democracia para proteger a democracia. Não, são concausas, várias causas. Inclusive a índole do seu povo, a índole do brasileiro é uma índole de geleia. E bem azedinha, de geleia. Bom, deixe seu like ou seu dislike neste comentário, provavelmente não agradará a muitos. Inscreva-se ou desinscreva-se até, se assim o desejar. Mas quem desejar se inscrever pode também se inscrever como membro, indo até a aba Seja Membro.